Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vós será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A salvação vem de Deus, vem de Deus. A salvação vem de Deus, vem de Deus. Mais uma vez. A salvação vem de Deus, vem de Deus. A salvação vem de Deus, vem de Deus. Queridos irmãos e irmãs, certamente em todos os lugares onde vocês vivem, as pessoas que se encontram neste congresso e as que nos acompanham de casa, deve estar se tornando como um refrão que se repete nos documentos dos bispos, nos planos das dioceses, nas propostas dos diversos movimentos e pastorais, na vida de cada paróquia. Duas palavras que caminham juntas: discípulos, missionários. Nós estamos ouvindo nesses dias trechos do discurso da missão. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, é um dos sermões, um dos discursos em torno dos quais se constrói esse Evangelho. O sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha, o capítulo 10, que é este sermão da missão, depois 13 as parábolas, 18 sobre a igreja, daí por diante. O evangelista São Mateus tem uma forma de construir o seu texto. Ele põe o que Jesus fala e depois vem os atos de Jesus que expressam aquilo que ele diz. Ele está dando uma responsabilidade para os seus discípulos e lhes descreve
os detalhes daquilo que deverão encontrar. Eles oferecem também indicações muito práticas para a vivência deste envio. Porque ele os envia como ovelhas no meio de lobos. Eles dão várias recomendações, sobre as quais queremos meditar hoje. Mas quero que todos observem antes disso, o que significa esse discipulado. Você pode fazer um curso de qualquer nível que você quiser, você estuda as matérias, você faz as provas, ganha um diploma, alcança uma profissão, vai exercer essa profissão, tudo muito bonito. Você se torna aluno. Qual será a diferença entre aluno e discípulo? O discípulo, ele não fica só nas palavras que são ditas por aquele que dá as aulas, o professor. O discípulo quer seguir aquele que ele nem chama de professor, mas de mestre. Eu tive professores na minha vida que foram professores, outros que foram mestres. O mestre nem sempre está numa sala de aula ou numa faculdade. Pode acontecer que a gente tenha mestres que não saibam nem ler. No entanto, são pessoas que acolheram a sabedoria que lhes foi dada pelo próprio Senhor. E com esta sabedoria arrebatam atrás de si, não alunos, não aprendizes de ofício, mas discípulos que aprendem a viver como o Mestre. Querem seguir os rastros daquele Mestre. Na vida da igreja, o grande Papa Paulo VI, quando escreveu o Evangelho Nunciandi, observou que as pessoas do nosso tempo têm muito mais facilidade ou desejam seguir quem é testemunha mais do que o mestre. E quando seguem os mestres, é porque esses mestres também dão testemunho. Só para provocar um pouco. Alguém tem vontade de percorrer o rastro que você deixa? Por acaso existe algum lugar, alguma situação que você vai, que você teria medo dos outros verem onde você vai? O ladrão vai de noite para se esconder. Ele tem medo da luz. Aquele que é discípulo de Jesus, ele se encontra com a luz, não tem medo dessa luz, deixa que as trevas sejam iluminadas. Deixando-se iluminar, esta pessoa se torna também, como o Evangelho pede, luz, sal, fermento. Esta pessoa marca os lugares, as outras pessoas e os acontecimentos. Vocês já fizeram memória de suas famílias?
Já viram como é agradável quando em alguma ocasião as nossas famílias se encontram e contam as histórias? Nesses dias, na minha oração, eu me lembrava dos meus avós paternos. O avô eu nem conheci, minha avó eu era muito novo quando ela faleceu, mas eu tenho a imagem clara de uma mulher piedosa, uma mulher de oração, simples, frágil, no entanto, ela deixou um rastro atrás de si. Vale a pena seguir o exemplo dessas pessoas. Irmãos e irmãs, discípulos. Nosso Senhor chamou a todos os que aqui se encontram a experimentarem esta graça chamada renovação carismática católica, que é uma das formas de discipulato que se oferecem na igreja nesse tempo de nova primavera. Nós pedíamos hoje essa chuva de graças, essa chuva de primavera. Onde está o coração desse discipulato? Descobrir nosso Senhor Jesus Cristo, acolher o anúncio do amor do Pai, deixar que essa luz nos mostre o mistério do nosso interior, inclusive o nosso pecado, acolher o anúncio de Jesus Cristo como Salvador, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Consequência, fé, conversão, abrir-se para a ação do Espírito Santo e entrar numa comunidade de igreja. Todos vocês devem ter identificado aqui os passos do querigma. Eu mostrava para o Marcos um comentário que está no rodapé da Bíblia da CNBB, publicada pela CNBB e Canção Nova, no início dos Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo que é dado para proclamar o senhorio de Jesus Cristo. O discípulo, ele faz essa experiência de Jesus Cristo como Senhor. Fazendo tal experiência, ele terá esses passos do querigma como fio condutor de sua formação. Ensina o documento de Aparecida. O fio condutor é o querigma: amor de Deus, pecado, Jesus Cristo Salvador, fé e conversão, Espírito Santo, vida de comunidade. Em quantos seminários de vida no Espírito você percorreu esses passos? A experiência de nosso Senhor Jesus Cristo, a experiência do discipulato. O discípulo, seja qual for o tempo que você tem de seguimento de nosso Senhor, o discípulo que vai perguntar: onde moras? Vinde e vede. O discípulo que tem a coragem de perguntar: o que eu preciso fazer? O discípulo que vai dizer: seguir-te-ei onde quer que tu vás. E ele vai dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O discípulo que escuta Jesus lhe dizer sobre as condições do discipulado é deixar tudo
colocar em segundo plano a sua família, seus afetos, os seus bens, a sua própria vida. O discípulo que se dispõe, como estes que receberam a missão de Jesus hoje, que se dispõe a derramar o seu próprio sangue como nosso Senhor Jesus Cristo. Discípulo que vai atrás do Mestre, discípulo que aprende do Mestre, discípulo que bebe as palavras do Mestre, e mais do que tudo, discípulo que encontrou neste Mestre, não apenas alguém que ensina conhecimentos, mas encontra o seu Salvador. Tanto que o discípulo vai reconhecer o seu Mestre quando ele está ali crucificado, como aquele centurião, convertido na última hora, quando Jesus já está na cruz morto. De verdade, este homem é o Filho de Deus. Por favor, lá no seu coração agora, todos, sem exceção, digam de novo: de verdade, Ele é o Filho de Deus. Digam de novo: de verdade, Ele é o Filho de Deus. A palavra de vocês compromete a própria vida. Reconhecer em Jesus o Senhor, reconhecer em Jesus aquele que é Deus, porque todas as vezes no Evangelho que alguém chama Jesus de Senhor, quer dizer que está reconhecendo Jesus como Deus, Kyrios. Ele é o Senhor. É a proclamação da fé. É a proclamação de que Ele é para nós caminho, verdade, vida, sentido de nossa existência. Mas deixem-me fazer uma passagem com vocês. Dizer que Jesus é o Senhor, ser discípulo dEle, significa, vejam as consequências do que vocês afirmaram agora mesmo, e das tantas vezes que todos nós proclamamos esses dias o senhorio de Jesus. Significa dizer a você mesmo e a quem quer que interesse: esta terra do meu coração tem dono. Ele é o Senhor. Deixem-me usar essa palavra que às vezes assusta. Ele é proprietário. Quando a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo, olha a palavra dela: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela perdeu toda a possibilidade de decidir a sua vida e os seus passos, os seus pensamentos, as suas palavras, fora do plano de Deus. Por isso, final do Sermão da Montanha, não aquele que diz Senhor, Senhor, não basta repetir que Ele é o Senhor, mas aquele que faz a vontade, é aquele que entrega a terra, o lote do seu coração, para dizer: toma posse, Senhor, toma posse. Esse é o discípulo. Eu quero olhar para todos vocês, os que estão aqui, os que estão em casa e nos acompanham, e convidar: deixe que o Senhor tome posse.
da terra do seu coração, que pertence a Ele. Agora vejam as consequências. Jesus chama esses discípulos, Ele os forma, e agora Ele os envia, como ovelhas no meio de lobos, missionários. Como é a ovelha? Como é o carneiro, o cordeiro? Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é que tem a chave do livro da vida, Apocalipse? É o cordeiro imolado. Como cordeiros no meio de lobos, como ovelhas no meio de lobos. Depois do episódio da primeira leitura de hoje, quando Jacó chega ao Egito e junto com o seu filho José vai se apresentar ao faraó, e depois o povo de Israel pede guarida no Egito. O que vocês sabem fazer? Nós somos um povo de pastores, nós cuidamos de ovelhas. E ganharam uma parte. Eles tiveram a coragem de dizer o que eles são: discípulos de Jesus. Não pode usar as mesmas armas que as outras pessoas. Discípulo de Jesus não pode sujar as suas mãos com a iniquidade. O missionário não pode usar as mesmas armas do mundo. O missionário pode dizer: eu levo prejuízo porque eu não me corrompo. Tem que aprender a levar prejuízo. Mas então nós vamos ter que ser bobos? Você já viu como é que por aí, por esse mundo afora, ninguém vai levantar a mão agora não, hein? Para não tomar susto. Se a resposta for positiva, fique caladinho. Já sonegou imposto? Ah, mas Dom Alberto, todo mundo faz isso? Você já recebeu um troco a mais e guardou o dinheiro no bolso e não devolveu aquele troco? Você é comerciante? Será que se o freguês é mais bobo, o preço fica maior? Tire as consequências todas. Nosso Senhor até dá alguns conselhos muito sérios. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Simplicidade não é ser otário, não é ser bobo. É ser reto. A pessoa que vive esta simplicidade das pombas, e a pomba é sinal da paz, esta pessoa, ela ganha corações, ela ocupa espaços. Há pouco tempo eu li um livro muito bonito, em torno do centenário de Dom Helder Câmara, e um dos capítulos mais bonitos é quando se descreve quando ele andou pelo mundo afora com uma bandeira da não violência ativa. Não violência que não impede a pessoa conversar, perguntar, dialogar, informar-se, aprender, ensinar, tratar com as pessoas. Por isso que esta simplicidade
tem que estar aliada à prudência, à inteligência. Queridos irmãos e irmãs, todos vocês, e eu também, os padres, os seminaristas, os diáconos, as pessoas todas que estão aqui, no nosso campo profissional e na nossa vocação, não temos direito de ser menos do que melhores. Você está estudando? Ser discípulo missionário significa ser o melhor possível, ser competente. Aos padres que estão aqui, eu sucedi numa paróquia um padre que tinha ficado 63 anos de vigário. Quando ele foi para lá, praticamente a única pessoa com formação superior era ele. Se você não for bom de serviço, se você não se preparar bem, você vai ser engolido. Os padres sabem disso. Se nós não levarmos a sério a pregação nossa, se não nos prepararmos, se não aprendermos a ler, a aprofundar aquilo que nós fazemos, nós seremos engolidos. O discípulo missionário tem que aprender a ser competente, com simplicidade, com prudência, com inteligência, com estudo, sim, com seriedade, cada um no seu campo. Fazer as coisas de carregação não serve para ninguém. Seja uma costura ou uma pregação, seja a construção de uma casa ou uma tese de universidade. Você é missionário quando é simples como as pombas e prudente como as serpentes, quando você faz bem as coisas, quando você é competente. Aí você terá inclusive essa coragem. Você terá uma palavra sábia. Você se deixará conduzir pelo Espírito Santo. Nas situações difíceis, o Espírito é que vai suscitar a palavra certa no seu coração, na sua boca. E a proposta é nada menos do que essa. E a graça que eu quero pedir nessa missa para todos. Fiz o propósito, inclusive, de que essa seja a intenção da minha missa. Os padres que puderem colocar também essa intenção. Eu quero oferecer essa missa pedindo a Jesus a perseverança até o fim para todos, sem exceção. Queremos ter a alegria de um dia no céu podermos todos olhar um para o outro. Valeu aquela missa, para perseverar até o fim. Povo de discípulos, povo de escuta da palavra, povo de missionários, povo de inteligência, povo de coragem, povo de sobriedade, povo de retidão. É este o povo que a renovação carismática é chamada a formar. É este o povo, conduzidos nada menos do que pelo Espírito de Deus. Faça silêncio bem profundo. Deixe que o Espírito Santo arrume no seu coração, na sua inteligência, o que nós meditamos hoje. Silêncio bem profundo, de acolhimento da palavra. Podemos ficar em pé? Eu quero pedir um serviço aos padres da comunidade Canção Nova. Venham aqui, por favor, vocês.
os pais da comunidade Canção Nova. Eu quero pedir que cada um deles proponha alguma intenção de oração, deixando que o Espírito conduza. Depois de cada breve intenção que for colocada, que suba esse nosso clamor de oração. Quero colocar diante do Senhor todos aqueles discípulos, todos os missionários que empenham sua vida no anúncio da verdade, na busca pelo reino de Deus. Rezemos, irmãos. Sim, Senhor, nós pedimos, olha por todos aqueles, Senhor, que empenham a vida em busca da Tua palavra, em anunciar a Tua luz e o Teu reino a todo o povo. Nós clamamos por eles, Senhor, dai fortaleza, dai ânimo, conduza-os. Quero pedir ao Senhor por todas as crianças desse nosso Brasil, pelos filhos de cada um de nós, de cada um de vocês, para que cresçam na graça, na santidade, para que encontrem em nós exemplo de fé, referencial de fé, para crescerem na santidade, para crescerem na graça e na vontade de Deus. Oremos pelas crianças, irmãos. Senhor Deus, orai para todas as situações das crianças de nossa pátria, fazer com que todos possam ser educados, formados na fé, na coragem, na disposição do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero colocar diante do Senhor o Conselho Nacional, os coordenadores estaduais, diocesanos, os coordenadores de grupos de oração, aqueles que o Senhor escolheu para que diante da sabedoria dele formasse um povo novo, um povo diferente, um povo renovado pelo Espírito Santo. Eu quero convidar você a erguer os seus braços e a colocar agora a sua cidade, o seu grupo de oração, o seu estado, e junto com eles os seus coordenadores, Conselho Nacional, os diretores espirituais, os padres que acompanham a renovação, que dão direcionamento, que ajudam nessa condução. Cada grupo de oração em todo o Brasil, que aconteça um grande reavivamento espiritual em cada grupo de oração, aonde se reúne o povo de Deus para orar, para experimentar os carismas, a palavra, para sair em missão. Que o Senhor reacenda, que o Senhor incendeie os corações, os grupos de oração. Continue com seus braços erguidos. E nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor pela nossa sociedade, pelo mundo da política, o mundo da cultura, o mundo da comunicação, para que verdadeiramente o Senhor desperte homens e mulheres segundo o seu coração. Solte a sua voz e reze, peça ao Senhor. Homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, com a palavra de Deus, na política, no campo da medicina, da educação, da cultura, do jornalismo. Homens e mulheres que nos governam o nosso país, os nossos estados, os nossos municípios, para que possam receber agora uma porção dobrada do Espírito e sejam verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo e possam proclamar com a vida que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.
Oremos, irmãos, nessa hora. Continue com o seu braço erguido também. Rezemos por aqueles que nessa hora estão mergulhados numa vida de pecado, por aqueles que estão cegos em sua vida espiritual, aqueles que são da nossa casa, da nossa família, quem sabe uma pessoa muito próxima a você, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um sobrinho, uma sobrinha, por aqueles que ainda não fizeram a experiência do Espírito. Oremos, intercedamos juntos, para que esses sejam atingidos pelo poder da nossa intercessão. Sim, nós te pedimos, meu Deus, que os da nossa casa, Senhor, que são o sangue do nosso sangue, sejam alcançados por essa oração, sejam alcançados pela Tua graça, Senhor. Nós que já assumimos o Teu senhorio na nossa vida, nós te pedimos, Jesus, por misericórdia, Senhor, livra-os do mal, da tentação, do pecado, Senhor. Traga-os para junto de Ti, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Eu quero convidar você que está aqui, você que nos acompanha em casa, a levantarmos um grande clamor por nós padres. Estamos vivendo este ano belíssimo, ano sacerdotal. Nós queremos clamar ao Senhor que suscite santos sacerdotes da igreja. Então levante suas mãos em direção a nós, estamos aqui no palco, e ora a partir de nós, pelo seu pároco, pela sua diocese. Clame a Deus agora que renove os sacerdotes, que aconteça no seio da igreja católica, neste ano sacerdotal, verdadeiras, belíssimas conversões de padres, padres que precisam ter o seu encontro pessoal com Jesus, que estão desanimados em suas vocações, que estão cansados pelo trabalho do dia a dia, pastores cansados. Ore pelo seu sacerdote, ore por aqueles padres que passam por tribulações, passam por momentos de provações, de tentações, até padres que estão desejosos em deixar o ministério. Ore por eles neste momento, para que o Senhor reaviva o seu ser sacerdotal. Senhor, escuta o clamor de uma igreja que neste momento ora diante da Tua presença. Responde a esta oração, Senhor. É o Teu nome que é invocado agora sobre nós, é o Teu nome que é invocado agora sobre todos os Teus sacerdotes, não só do Brasil, Senhor, mas do mundo. Nós estamos alargando a nossa intercessão. Escuta, Senhor, a nossa prece, escuta, Senhor, o nosso clamor. Quero convidar você a rezar bem forte pelas famílias do Brasil. Leva os seus braços bem altos e solta a sua voz. Peça, Senhor, que derrame sobre todas as famílias dom da santidade, pelos pais que abandonaram as suas esposas, pelas crianças que hoje sentem falta do seu pai e da sua mãe. Diga, Senhor, derrama sobre cada lar no nosso Brasil, Senhor, o desejo da santidade, o desejo do céu, para que o Senhor derrame sobre cada uma de nossas famílias, a santidade nas famílias, no relacionamento conjugal, no respeito um para com o outro. Solta a sua voz com força, deseje profundamente nesta tarde que o Senhor reine sobre cada família do nosso Brasil. Todos aqueles que hoje passam por dificuldade no relacionamento familiar, na paz pelas famílias, sobre a sua casa, sobre cada um que faz parte da sua família. Derrama Teu Espírito Santo, Senhor, o desejo da santidade, o desejo do céu, a alegria de ser discípulo Seu, Senhor. Suscita em nosso meio, Senhor, famílias santas, Senhor, desejosas, capacitadas para o céu, Senhor. Reanima cada um, Senhor. Suscita no coração de cada pai, de cada mãe, Senhor, que está hoje cansado, desanimado por causa dos seus filhos, um desejo profundo, Senhor, da alegria, da vocação de ser pai, de ser mãe também. Solta a sua voz e deseje profundamente, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo seja derramado profundamente sobre cada um,
cada um de vocês que estão aqui nesse centro de evangelização, sobre a sua casa, sobre aqueles que ficaram em casa, que Deus deixou. Desejo que o Senhor derrame nesta tarde um desejo profundo do céu, a alegria da ressurreição. Rezemos ao Senhor. Podemos colocar em oração também os nossos meios de comunicação social. Meios estes que vêm disseminando no meio de uma juventude mentiras diabólicas, mentiras e ideologias de uma nova era, e que vem estragando as nossas juventudes, o povo brasileiro. Vamos elevar um clamor aos céus, que haja conversão dos diretores de programação, que haja uma conversão daqueles que estão à frente dos meios de comunicação social, que haja uma conversão a Deus, que possam amar a Deus muito mais do que o dinheiro que recebem, que possam amar ao povo brasileiro, ao povo, os filhos de Deus, para que eles possam amar de uma tal forma que abandonem as ideologias diabólicas de uma nova era, em que tudo pode, do relativismo. Senhor, nós te pedimos, converta, Senhor, dos corações, converta os corações dos diretores, Senhor, converta os corações daqueles que estão à frente dos meios de comunicação, Senhor, converta os corações daqueles que estão à frente destes meios, Senhor, e que tem essa ideologia, e que vem mudando os pensamentos dessa nossa juventude. Nós te pedimos, Senhor, ao mesmo tempo, dê eficácia aos nossos meios de comunicação. Vamos pedir juntos ao Senhor, eficácia aos meios de comunicação cristã, que os meios de comunicação cristãos, eles sejam eficazes na evangelização, que possam atrair essa juventude, que possam atrair as famílias, que possam atrair aqueles que estão com sede de Deus, e que esse povo possa voltar a Deus, estar na presença de Deus, sentir Deus, a partir de uma programação cristã. Nós te pedimos, Senhor, nós te clamamos, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero colocar em oração, de modo especial, todas as crianças e adolescentes, tanto aqueles abandonados diante dos meios de comunicação, diante da internet e tudo aquilo que estão recebendo, e dos filhos que muitas vezes estão abandonados nas casas, nos lares, sem atenção dos pais. Vamos louvar a Deus e pedir para que a renovação carismática católica, para que a catequese do Brasil esteja em primeiro lugar, e que possamos estar sintonizados com a campanha da fraternidade, vivendo assim na unidade, juntos com o pároco, unidos com os nossos bispos, unidos na CNBB, unidos com Roma, e que o Padre Jonas possa continuar, Monsenhor Jonas, na sua atividade, para que ele possa formar essa comunidade sacerdotal, e que nós possamos ter uma verdadeira escola de teologia, em que os cristãos vivem a eficácia do amor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, de modo especial por todos os sacerdotes que prestam serviço na Canção Nova, de modo especial nos confessionários, atendendo esse Brasil de Deus. Amém. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Sede realmente para que todos vejam a luz, para que todos experimentem esse sal da salvação. Coloquemos-nos na presença do Senhor e soltemos do fundo do coração todo o nosso pedido de sermos verdadeiramente aquilo que é preciso ser: sal da terra, luz do mundo. É o nosso pedido, Senhor. Esse mundo que anda em trevas, esse mundo, Senhor, que vai se pervertendo por falta
do sal do Evangelho. Que verdadeiramente, Senhor, nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Dá-nos essa graça, Senhor. Precisamos, Senhor, que a vossa igreja inteira possa proclamar que vós sois o Senhor. Amém, 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 amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!